Historiadores afirmam que antes da chegada dos europeus à América havia aproximadamente 100 milhões de índios no continente. Só em território brasileiro esse número chegava a 5 milhões de nativos. Aproximadamente. Estes índios brasileiros estavam divididos em tribos de acordo com o tronco logístico a qual pertenciam: Tupi-Guaranis, Macru-Gê, Tapuias, Aruacs e Caraibas. Atualmente, calcula-se que apenas 400 mil índios ocupam o território brasileiro, principalmente em reservas indígenas demarcadas e protegidas pelo governo. São cerca de 200 etnias indígenas e 170 línguas. Porém, muitas delas não vivem mais como antes da chegada dos portugueses. O contato com o homem branco fez com que as tribos perdessem sua identidade cultural. Depois tu me fala. Estamos chegando aqui na aldeia do Curucutu para conversar com o Olívio, que faz parte do nosso trabalho. É uma aldeia que fica aqui no sul do município de São Paulo. É uma aldeia Tupi-Guarani. Vamos entrar e vamos conhecer agora um pouco da cultura E da influência do branco junto aos índios. O primeiro contato entre os índios e portugueses em 1500 foi de muita estranheza para ambas as partes. As duas culturas eram muito diferentes e pertenciam a mundos completamente distintos. Sabemos muito sobre os índios que haviam naquela época, graças à carta de Pedro Vaz Caminha e também aos documentos deixados pelos padres jesuítas. Os indígenas que habitavam o Brasil em 1500 viviam da caça, da pesca e da agricultura de milho, amendoim, feijão, abóbora, batata doce e principalmente mandioca. Essa agricultura era praticada de forma bem rudimentar, pois utilizavam a técnica coivara, que era a derrubada da mata, queimada para limpar o solo para o plantio. Os índios domesticavam os animais de pequeno porte, como por exemplo o porco do mato e a capivara. Não conheciam o cavalo, o boi e a galinha. Na carta de Caminha é relatado que os índios se espantaram ao entrar em contato pela primeira vez com uma galinha. As tribos indígenas possuíam uma relação baseada em regras sociais, políticas e religiosas. O contato com as tribos acontecia em momentos de guerras, casamentos, cerimônias e enterro, e também no momento de estabelecer alianças contra um inimigo comum. Os índios faziam objetos utilizando as matérias-primas da natureza. Vale lembrar que o índio respeita muito o meio ambiente, retirando dele somente o necessário para a sua sobrevivência. Desta maneira, construímos canoas, arcos e flechas e suas habitações, a oca. A palha era utilizada para fazer os cestos, esteiras, redes e outros objetos. A cerâmica também era muito utilizada para fazer potes, panelas e utensílios domésticos em geral. Penas e peles de animais serviam para fazer roupas ou enfeites para a cerimônia das tribos. O urucum era muito usado para fazer pinturas no corpo. Agora a cultura guarani, ela continua até os dias de hoje, você entendeu? Então, essa mesma pergunta que faz hoje, em 1500 o povo perguntava também. Ah, mas os índios agora estão perdendo a cultura, que eles estão fazendo igual os brancos. Não, são coisas que vai pegando. Porque, por exemplo, a influência ela começou em 1500. Então, quando os portugueses vêem o índio, então o que ele dá de primeira coisa? Ele dá um espelho de presente, que o índio não conhecia naquela época. E tem um facão para o índio. Então todo mundo acha engraçado, daí você chega aqui numa aldeia, e daí vê uma casa, tem telha, o índio tem carro, o índio tem celular, o índio tem internet, o índio tem Facebook, o índio tem livros escritos, índio tem escola, tem posto de saúde, então isso aí são coisas do branco, não tem problema. Só que a gente sempre explica assim, a necessidade que o branco sente, a gente também sente, você entendeu? Porque o índio também tem dor, o índio passa fome, então são coisas normais. A organização social dos índios. Entre os indígenas não há classes sociais como a do homem branco. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra, por exemplo, pertence a todos, e quando o índio caça, costuma dividir com os habitantes de sua tribo. Apenas os instrumentos de trabalho, machado, arcos e flechas,
Arpões são de propriedade individual. O trabalho na tribo é realizado por todos, porém possui uma divisão por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pela comida, crianças, colheita e plantio. Já os homens da tribo ficam encarregados do trabalho mais pesado: caça, pesca, guerra e derrubada das árvores. Duas figuras importantes na organização das tribos são o pajé e o cacique. O pajé é o sacerdote da tribo, pois conhece todos os rituais e recebe mensagem dos deuses. Ele também é curandeiro, pois conhece todos os chás e ervas para curar as doenças. Ele que faz o ritual da pagelança, onde evoca os deuses da floresta e dos ancestrais para ajudar na cura. O cacique, também importante na vida tribal, faz o papel de chefe que organiza e orienta os índios. A educação indígena é bem interessante. Os pequenos índios, conhecidos como curumins, aprendem desde pequenos e de forma prática, costumavam observar que os adultos fazem e vão treinando desde cedo. Quando o pai vai caçar, costumava levar o índiozinho junto para este aprender. Portanto, a educação indígena é bem praticada e vinculada à realidade da vida da tribo. Quando atinge os 13 aos 14 anos, os jovens passam por um teste e uma cerimônia para ingressar na vida adulta. É igual quando fala reforma agrária, né? A reforma agrária ela começou em 1500, tomando as terras dos índios e dando para alguns. Mas o povo continuou passando fome. Então, o Brasil pode fazer milhões e milhões de reforma agrária e o povo vai continuar passando fome. Porque o branco não pensa no bem comum, ele pensa no bem sozinho. É bem próprio. Bem próprio, sozinho, só para ele. Então, por isso que você vê grandes fazendeiros, de grandes fazendas, e um monte de gente trabalhando para ele. Numa aldeia não, a aldeia é uma comunidade. Você falando de Brasília, tudo, a gente queria saber também qual o grau de influência de Brasília, do governo, da prefeitura, sobre a política aqui na aldeia. Que eu não aqui é uma cidade de vocês. Então, as políticas elas funcionam assim. Então, nós temos, tem que ter assistência da prefeitura, do governo e do federal. Então, o que acontece? Hoje em dia, o principal numa área indígena é a demarcação das terras indígenas. Só que nós estamos tendo um problema sério no Brasil. Então, o que acontece? Se a gente não lutar, então a influência é lutar também. A gente tem que lutar porque se não tivesse a sacanagem do branco, a gente não precisava lutar, né? Então, o que acontece? A presidente Dilma disse que não vai demarcar terras nenhuma. Então, a pior presidente da questão indígena que está tendo. Apesar de você não é importante, mas aqui, onde nós estamos na aldeia do Contigo, no ano passado, ou na verdade, saiu a demarcação das terras indígenas aqui. Então, não saiu a demarcação, ela saiu o início. Então, o que acontece? Ela funciona assim. Foi feito o laudo antropológico, já faz mais de 10 anos que está trabalhando com isso. E daí o presidente da FUNAI assinou. Saiu no Diário Oficial. Agora o que acontece? Agora vai para o Ministro da Justiça. O Ministro da Justiça olha, tinha um prazo de 90 dias para ver se entra em contestação. E daí o Ministro da Justiça assina, daí vai para a presidente Dilma assinar a homologação. Então, já faz mais de 10 anos que nós estamos nessa luta. Então a Dilma falou que não vai assinar demarcação nenhuma. Então, quando desistiu o posto artesiano na equipe médica, o que acontece? A gente tinha média de 10 crianças morriam por ano aqui. Né? Hoje, faz uns 5, 6 anos que a gente não vê a morte de uma criança aqui. Por quê? Porque a gente tem tudo preparado. Isso é modernidade? Não, são necessidades. Você entendeu? Porque a gente não tinha. Então, quando a criança acontecia uma problemática aqui, o que acontece? Acabou, morria. Esse dia atrás a gente passou no programa do Datena, mas não é ninguém saindo da cadeia. Mas foi uma coisa boa. Uma criança passou mal, ela tinha assim pequenininha, uns 2 anos. E a gente ela enroscou coisa, sabe criança como é que é, né? Quer dizer que ele é copo de merda no campo, né? Isso. Veja só para você ver o que é coisas igual. Então uma criança na cidade, ela, se você deixar ele brincar, ele põe as coisas na boca. Na aldeia também é a mesma coisa. Então acontece, a criança estava brincando e pôs um arame, alguma coisa, e enroscou na goela. E a criança passou mal, desmaiou. Teve que ligar para o SAMU, deve coincidência, o SAMU já faz aqueles avisos, cai no Datena, já cai no não sei onde, quando veio, apareceu 2 helicópteros aqui. A gente está assistindo o programa do Datena, eu olhei, eu falei, ué,
Conheço aí. Mas tá parecendo a aldeia? Aí quando olha, um helicóptero rodando na minha casa aqui, eu falei, cara, eu olho, filmando, tem outro helicóptero aqui embaixo no campo, mas é o campo da aldeia. Eu vi a polícia, eu vim correndo aqui pra vir. E foi um sufoco, porque nós vim correndo de casa aqui, foi um sufoco, quase desmaiei, né? É uma coisa que você disse sobre o Cansaço. posto de saúde, tem sido até esse caso, mas a pergunta nossa era sobre a influência do homem branco na cultura. Se não tivesse o posto de saúde, se não tivesse o telefone, o SAMU, pela cultura dos índios, todo o tratamento ia ser diferenciado para essa criança que fez isso. Sim, você não acha que perde um pouco da cultura, dos... Não, porque daí a gente poderia morrer. Então foi uma, Porque não uma perda, são uma necessidades, adaptação. adaptação, porque veja só, quando os portugueses chegaram aqui, em 1500 os índios não tinham doença. Não tinha. Então quando os brancos trouxeram, depois que ele deu o espelho e o facão, a terceira coisa que ele deu foi a doença. Então a doença, o que acontece? Os índios começaram a morrer todo mundo, porque naquela época não tinha, os povos indígenas, todas as etnias, não tinha anticorpos. Por que os índios não tinham anticorpos e os portugueses tinham? Porque eles não tinham doença. Porque eles não tinham doença. Se você não tem doença, você não tem anticorpos. Então os portugueses já veio com a doença junto. Então o que acontece? Você tem uma doença, você tem uma simples gripinha, que hoje é comum, todo mundo pega uma gripe, um resfriado, tinha, mas é normal. Entendeu? Mas para o índio naquela época era assustador, era pá! O vírus se espalhava para todo mundo. E daí começava a morrer aquela tonelada de gente. Você entendeu? Então, daí o que acontece? Isso que é a necessidade que começa a influenciar para todo mundo e você tem que correr atrás. Então, a doença espiritual é o pajé que resolve, com ervas medicinais, com certas coisas. Mas tem coisas que você às vezes é obrigado a entrar na influência, que são coisas comuns. Então ainda existe ainda aqueles rituais, Sim. aquela cultura de chá, de erva medicinal, dos rituais para purificação, mas não para tratamento de doença que foi ocasionada pelo homem. Sim, tem. Então nós temos uma casa de reza ali, então à noite, ali atrás, então toda noite as pessoas vêm para a casa de reza. Então por isso que a gente pediu fumo é para espantar as coisas ruins, para tirar as doenças, né? Então isso aí é coisa cultural. Claro. Então o pajé tem a cura de curar os doentes. Mas tem coisa que às vezes é obrigado a usar a coisa do branco. O governo do estado é a área da educação do estado, escola. Você entendeu? Contratar os professores aqui na aldeia, ter tudo escola dentro da aldeia. Porque antigamente as escolas eram fora da aldeia. Então, no Brasil, os índios tinham que sair da aldeia para estudar fora. Você falou sobre educação, sobre a escola que tem aqui, o governo dá professores. E qual é a participação do homem branco na educação dos índios? Na educação que eu disse, na educação parte de conhecimento de escola, mandar professores. Então, como eu te falei, quando começou as escolas no Brasil, elas trouxeram tudo pronto. Hoje a gente já está melhorando aos poucos. Como? Por exemplo, uma delas é obrigada a construir escola dentro da aldeia. Segundo a lei, que os professores sejam índios e que falam na língua. Você entendeu? Então aqui a escola não é igual nas... Por exemplo, as crianças de hoje, eles não têm noção da década de 70 e 80. E os professores têm têm formação. Isso, daí foi feito uns cursos para alguns que estavam iniciando. E não tem gente universitária assim que fez faculdade, mas fez magistério indígena para poder se preparar melhor. Então os professores são da aldeia. Então o ano que vem pode ser que a minha filha pode ser uma das professoras também. Tem a cotas indígenas, mas é difícil você tirar um índio daqui para ir fazer faculdade. É complicado. Então tá isso. Então o que acontece? Mas As por coisas, que elas... Mas por que esse grau de dificuldade para eles fazerem porque faculdade? minha filha, porque não tem esse caso cedo, né? Então não tem esse caso. Depois tem o segundo, sair da aldeia para ir ficar fora 4 anos. E só casa com outro índio? Ou não? A maioria é só com índio mesmo, né? Dentro da aldeia. É? Ele é de outra aldeia, ele é de Itanhaém. Mas tem casos que Tem casos. pessoas que casaram com... Tem. Sim, tem. Tem alguns casos que acontecem. Aí moram aqui. Traz para a aldeia ou vai morar fora da aldeia nesses casos? Culturalmente a turma não gosta que vem para a aldeia, né? Porque daí traz a influência. No futuro as pessoas vão começar a falar, olha, é importante ter autores indígenas escritores, porque daí o governo vai comprar esses livros para chegar nas aldeias. Porque no momento, o que acontece? É ruim, porque o governo faz a compra dos livros e manda para as aldeias. Mas é os grandes clássicos. E os grandes clássicos, para nós, não é bom.
Porque você pode mandar o livro de Jorge Amado, Machado de Assis, Chico Buarque. É bom pro povo lá fora, porque faz parte da cultura lá fora. Então, quem lê Chico Buarque está fazendo uma bela leitura, bom trabalho. Agora, no momento para a criança nossa não é bom, porque senão ela começa a influenciar um monte de coisa. Você entendeu? Então ela tem que pegar histórias indígenas primeiro. Então por isso que é importante ter autores indígenas. O cara que é evangélico, ele não admite uma criança de 10 anos fumando no cachimbo. Para nós não, para nós é cultura. A criança não está fumando à toa. Ela fuma porque é coisa sagrada para nós. E um evangélico não vai bater de frente e falar, não, não aceito isso. Você falou sobre evangélico e sobre a religião, a influência do homem na religião aqui da aldeia. Então, aqui a religião ela é Guarani mesmo. Então, o que acontece? Não existe porque a gente tem muito problema, por exemplo, tem muita gente evangélica que querer dominar, né? Para chegar e mostrar que não é isso, não sei o quê. É que a gente sabe que antigamente, pelo menos na época do descobrimento, enfim, o catolicismo ele foi imposto aos índios, Sim, mas a gente sabe que não pegou, né? Não pegou a tradição. É que o índio ele tem a sua cultura própria, que ele acredita em outras coisas. A gente queria saber exatamente no que acredita. Então, a gente acredita naquilo que vocês não acreditam, né? Então, o cristianismo ele é muito complicado a forma dele criar o mundo. Então, por isso que eles destroem tudo, né? Então, por isso que eles querem destruir o índio, porque eles não entenderam que o índio é uma natureza, e quando você fala uma natureza, a gente tem uma visão diferente. Então, o que acontece? A coisa é a mesma, só que daí o branco não entende, né? Então, por que o rio Tietê é sujo? Por que é fácil destruir a floresta? Né? Porque eles não acreditam em deuses. Eles acreditam em Deus, mas não respeitam Deus, daí não respeitam Deus. Acreditam, o homem branco, na verdade, ele acredita num único Deus. No único Deus. E o só que não respeita ele. Acredita no quê? Em vários exatamente? deuses. Em vários deuses. E daí por isso que você consegue respeitar. Ah, entendi. Então, mas seria que tipo de Deus? Deus da terra? Então, tipo assim, ó, existe o Deus Criador no cristianismo. O Deus que criou tudo. Depois tem o Jesus Cristo. Depois tem o Espírito Santo. Exato. E no catolicismo, não vamos tirar evangélico, tira o evangélico. Vamos usar o católico. Daí tem Nossa Senhora, que é santa. Depois tem os santos. E depois tem os anjos. Exato. E depois tem o diabo também, né? Sim. Mas o diabo também é anjo. É um anjo. Exatamente. Só que é o anjo que faz mal. Exato. Então acontece, tudo isso, na visão nossa, é como se fosse deuses. O Deus maior e os deuses menores. Então, igual na época, como fala antes do cristianismo, Zeus. Os deuses Os deuses gregos, mitologia né? Os gregos. Então a mitologia grega ela é igual a do índio. Todos são Entendeu? deuses. São deuses, tem os deuses maiores. Então, se a gente fosse pegar o cristianismo, existe o Deus maior e os deuses menores. Porque naquela época não tinha nome, só que o branco gosta de dividir e classificar. Então não precisa falar, não, então vamos falar. Daí você vê ali e fala assim, o Deus Sol, o Deus Lua, o Deus do mar. E vocês rezam pelos seus antepassados, tem aquela coisa de... Né? Então a gente tem esses deuses, eles seguram o mundo. Então por isso que quando você vai no rio, você não pode sujar o rio, porque tem a deusa Piraguí, que é a protetora do mar. Então quando você vai no mato, você não pode ir para a floresta e falar assim, acho que vou derrubar umas 50 árvores aqui e vou vender. Não, você derruba a árvore lá para você fazer casa, para buscar lenha, porque daí o protetor da floresta não vai ficar bravo. Porque se você destruir, você pode pegar doença. Então você vai à noite, daí você vai fazer a contemplação, você contempla o Deus Sol, porque o Deus Sol é que protege o mundo. Entendeu? Então Deus já arrumou seus funcionários. Então Deus está folgado lá, sossegado. Entendeu? Só que o cristianismo só pede para Deus. Ele só pensa naquela visão. Então você contempla tudo, porque Deus já fez tudo para te proteger. Então você tem o Deus Lua, Deus Sol. Então essa é a visão. Então você tem... Mas só que é a mesma coisa. É que o branco fez essa divisão, mas é a mesma coisa. Então Deus já fez... O anjo fez isso, fez aquilo, papá. Agora, uma vez, uns políticos achou que os índios não tem mais influência com o branco, que eles têm que preservar a cultura 100%. Não tem como.
Daí pediram para um índio famoso fazer um projeto. Daí eu falei, tá bom, eu vou fazer. Vamos ver se vocês vão aceitar, porque todo mundo quer. Então ele fez um projeto, entregou para os senadores e falou assim, então agora vota. É simples. Olha, o projeto que vocês querem, que o índio seja 100% cultural, sem influência do branco, está aqui. Para que o índio perca esse contato, para esquecer até a língua, porque esquece. Fala só na língua dos povos e não tem mais o português por perto. Você não tem mais televisão, nem rádio, nem branco falando por perto. E sem contato, não sei o quê, some tudo. Mas tem poucas tribos que então, hoje mas deixa eu ver o projeto. Daí é simples, dá para fazer isso aí. Daí ele falou assim, é simples, para seguir esse projeto que vocês querem, que o índio seja 100% natural, para que isso aconteça, todos os brancos teriam que sair do Brasil. Ninguém votou.